o que é esse carro? A Fiat fez uma revolução na indústria automobilística lançando o Uno. E não parou, lançou o Mille, o primeiro 1000 cilindradas brasileiro. E foi Tem em comum com esse carro? Eu sou Raimundo Júnior e esse é o canal Engenheiro Proativo. A Fórmula 1 sempre foi o auge da tecnologia automobilística mundial. Isso sempre esteve na essência do esporte, desde o começo. E a Fórmula 1 é um esporte extremamente caro e sempre atraiu grandes montadoras, grandes marcas como Mercedes, Ford, Honda, Toyota, Lotus, McLaren e principalmente a Ferrari e o grupo Fiat, é claro. Mas se nós analisarmos o universo da Fórmula 1, o dinheiro gasto para fabricar os carros e compararmos com o dinheiro recebido pela premiação que a FIA dá, a gente percebe que é uma conta que não fecha. Então, será que a Fórmula 1 não é um esporte lucrativo? Será que as montadoras fazem os carros e perdem dinheiro? Será que isso é verdade? Enzo Ferrari uma certa vez falou a seguinte frase: ganhe a corrida no domingo e venda carros na segunda-feira. Pensando dessa forma, as grandes montadoras usam a Fórmula 1 como uma grande vitrine de suas marcas e também como um grande laboratório para o desenvolvimento de tecnologias que vão dar pista para os nossos carros hoje. E foi assim desde sempre. O foco não é exatamente a competição pela glória, mas sim pensando no crescimento da marca, da evolução da indústria, de criar novas tecnologias, de ter um diferencial da própria marca. É por isso que quando você pensa em um carro de corrida, você pensa numa Ferrari vermelha, porque a mitologia da marca, da Fórmula 1, se tornou uma só, como um todo. O automóvel foi inventado em janeiro de 1886 por um engenheiro alemão chamado Karl Benz, que ele patenteou a Benz Patent Motorwagen, que era um carro com um motor monocilíndrico movido a gasolina. E desde então, muita coisa evoluiu. E sim, Karl Benz vem de Mercedes-Benz. Futuramente a empresa ia se tornar Mercedes. Mas essa evolução do carro de 1886 até os dias de hoje, ela ocorreu de uma forma lenta no início. Só que teve um fator que mudou em 1950. Esse fator é a Fórmula 1. A Fórmula 1 surgiu em 1950, com montadoras como Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, Maserati e outras. A partir desse momento houve de fato uma revolução automobilística. E eu vou trazer aqui para vocês as principais inovações que a Fórmula 1 trouxe e que nós utilizamos hoje em dia nos nossos carros de rua. Só que esse vídeo eu vou fazer de uma forma mais resumida, porque tem algumas inovações que eu vou trazer vídeos futuramente, que serão vídeos um pouco mais longos, como por exemplo, o uso da suspensão ativa, vou trazer um vídeo sobre isso, o uso de freio a disco, vou trazer um vídeo explicando mais sobre isso, como é que surgiu os motores híbridos, como é que funciona o motor híbrido, qual tecnologia que a Fórmula 1 usa hoje nos motores híbridos que nós utilizamos nos nossos carros, nos carros de produção híbridos. Alguns pontos eu vou passar por cima, vou falar rápido, e outros pontos eu vou falar de forma mais detalhada em vídeos posteriores que eu vou estar lançando na próxima semana. O primeiro ponto que eu vou falar não é nem da Fórmula 1. Foi criado na Fórmula Indy em 1911. Um piloto pegou um espelho e pendurou no carro, ele colou no carro para conseguir ver quem vinha atrás, para conseguir ter uma noção melhor de como ele ia se defender das ultrapassagens. Esse item que ele improvisou evoluiu muito e hoje em dia nós temos em todos os carros.
é um item obrigatório, um item de segurança. E eu estou falando do retrovisor, o espelho retrovisor. Foi criado em 1911 na Fórmula Indy. O segundo ponto que eu vou falar é o câmbio semiautomático sequencial. O câmbio semiautomático foi criado, já existia há um tempo. É importante deixar claro que muitas coisas a Fórmula 1 não criou, não foi inventado na Fórmula 1. Eram tecnologias que já existiam há muito tempo, só que não evoluíram, eram tecnologias arcaicas. E a Fórmula 1, como um grande laboratório, pegava essas tecnologias que já existiam, investiam tempo, dinheiro, recursos e principalmente recursos intelectuais, porque a Fórmula 1 é conhecida por ter os melhores engenheiros do mundo, e evoluir essas tecnologias. Basicamente tudo que eu vou falar no vídeo de hoje já existia antes da Fórmula 1. Só que a Fórmula 1 foi um marco para essas tecnologias. E essa tecnologia era de uma forma antes da Fórmula 1 e passou a ser de outra forma depois da Fórmula 1. Então, se você for pesquisar, você vai encontrar essas tecnologias antes do que eu vou falar aqui agora. Mas a Fórmula 1 que revolucionou, a Fórmula 1 que fez ser o que é hoje. Vamos voltar para o vídeo. O câmbio semiautomático sequencial, o câmbio de borboletas, chamado pedal shift, as borboletas. Ele chegou na Fórmula 1 em 1989 com a Ferrari. Era um modelo 640, guiado por Nigel Mansell. E logo de cara, ele já ganhou a primeira corrida. A primeira corrida do ano, eles ganharam com esse câmbio sequencial. E ele tinha a diferença desse câmbio sequencial é que o acionamento da embreagem era automático. E era uma embreagem dupla. Era uma embreagem para as marchas ímpares e uma embreagem para as marchas pares. No caso, a primeira marcha era uma embreagem, a segunda marcha, outra embreagem. Aí a terceira marcha era a mesma embreagem da primeira, e assim por diante. E ele tinha as borboletas, era um acionamento mecânico das borboletas, e o acionamento da embreagem era um acionamento eletrônico. E essa tecnologia, logo de início, a Ferrari ganhou a corrida, mas não ganhou o campeonato de 89 e apresentou alguns problemas. Mas eles investiram e foi uma tecnologia que se tornou viável. Inclusive as outras equipes também abraçaram essa tecnologia e hoje em dia é muito comum. A gente vê carros automáticos e semi-automáticos com o pedal shift para trocar as marchas pelo volante. E na Fórmula 1 é utilizado até hoje. Pneus. Pneu é algo muito interessante. Os primeiros automóveis tinham os pneus finos, de perfil bem fino, como vocês podem ver na imagem que vai estar aparecendo aí na tela. E ao longo que foi aumentando a velocidade dos carros e foi sendo necessário mais estabilidade nas curvas, foi aumentando o perfil dos pneus. Até mesmo na Fórmula 1, nos anos 50, haviam pneus finos, mas a partir dos anos 70, os pneus ficaram mais largos, os carros tinham mais downforce, precisavam ter mais aderência mecânica, e aí os pneus ficaram mais largos. E foi desenvolvido pneu para chuva, pneus que tinham ranhuras, tinha aqueles para fazer com que a drenagem da água da pista. E foi uma tecnologia que também foi para os carros de rua. Os carros de rua tinham pneus finos também, mas a partir do momento que foi sendo necessário, por motivos de segurança também, que tivesse mais aderência para ter mais controle, mais estabilidade, os pneus ficaram mais largos. E é da forma que a gente vê hoje. Uma coisa interessante é que os pneus da Fórmula 1 geralmente são fornecidos pela Pirelli, pela Goodyear. Diversas marcas já forneceram pneus da Fórmula 1. E sempre que uma empresa entra na Fórmula 1 para fornecer um pneu, isso evolui muito a tecnologia, porque acontece um investimento muito alto para gerar pneus que tenham uma aderência, pneus que tenham segurança. A Fórmula 1 foi muito importante para aumentar a segurança dos pneus que a gente usa nos nossos carros de rua hoje, porque aqueles sulcos e ranhuras, eles também servem para resfriar a borracha, além de drenar a água, além de ter mais estabilidade na chuva. Serve principalmente para resfriar a borracha dos pneus, para os pneus terem uma vida longa maior, ter uma durabilidade maior. E isso tudo veio da Fórmula 1, que a gente usa nos nossos carros hoje. Suspensão ativa.
Hoje, alguns carros têm suspensão ativa. A Mercedes lançou até um sistema para desatolar os carros. É um sistema que faz o carro pular um pouco. É muito interessante. Se eu encontrar, vou colocar o vídeo para vocês verem. E esse sistema de suspensão ativa, eletronicamente assistida, algumas pessoas pensam que surgiu com a Williams de 1992, o modelo FW14B, que foi projetado por Adrian Newey, mas na verdade a suspensão ativa surgiu muito antes. Surgiu com a ideia do engenheiro chamado Colin Chapman. Em 1982, ele teve a ideia de fazer um carro com suspensão ativa. Que ele era, todo mundo conhece, Colin Chapman foi um grande engenheiro da equipe Lotus, que teve várias ideias, várias inovações que ele criou para aqueles carros que a gente ainda usa hoje. E a ideia dele era fazer uma suspensão eletronicamente assistida, e ele conseguiu colocar em prática. Ele já tinha as ideias desde 77, mas ele conseguiu fazer um carro com suspensão ativa funcionar em 1987. Inclusive, muitas pessoas não sabem, mas a primeira vitória de um carro com suspensão ativa foi Ayrton Senna, que ganhou. Senna ganhou a corrida com esse carro da Lotus de 87, aquele carro que era amarelo. Vou colocar uma foto do carro aqui para vocês verem, que tinha suspensão ativa. E esse sistema ele foi utilizado na Fórmula 1 até 93. Em 94 ele foi banido. E é uma coisa interessante a gente falar. A Fórmula 1, por ela servir como laboratório, muitas tecnologias avançadas que eles criaram, chegava um determinado momento que a tecnologia não tinha mais para onde ir, eles baniam do esporte para focar em outras tecnologias. Eles criaram suspensão ativa, depois que cumpriu o seu objetivo, foi banido, e aí voltou para a suspensão mecânica para pensar em outras coisas. A Fórmula 1, nos anos 70, tinha a tecnologia de carro com efeito solo, que gerava downforce por uma saia e os difusores. Depois de um tempo, também foi banida essa tecnologia, porque eram tecnologias que, depois que a Fórmula 1 desenvolvia tudo, a indústria aplicava nos carros de rua, a indústria levava para os carros de rua, para os carros de produção. E aí não tinha mais a necessidade da Fórmula 1 estar lá para desenvolver essa tecnologia. Porque é muito importante a gente se lembrar, Fórmula 1 é um esporte para desenvolver tecnologias e vender carro. É um esporte gerado para o comércio, um esporte gerado focado na indústria automobilística. Então, o foco sempre foi esse, desenvolver tecnologia e aplicar nos carros de rua. Quando uma tecnologia era bem desenvolvida, aí eles passavam para outra. Em 1981, a McLaren estava passando por uma crise e ela, por pressões da patrocinadora Marlboro, eles se juntaram a uma equipe de Fórmula 2 chamada Project 4, que era liderada por Ron Dennis. E o primeiro carro, a partir dessa parceria, foi um carro revolucionário. Foi o primeiro carro da história da Fórmula 1 a utilizar um chassi de fibra de carbono. Esse carro é um carro muito conhecido, é o famoso MP4/1, que todo mundo conhece, que posteriormente o MP4/4 foi um carro super dominante com Ayrton Senna e Alain Prost. Mas em 1981, a McLaren lançou esse carro, que tinha um chassi inteiro de fibra de carbono, era a única equipe a fazer isso, era muito leve, era muito resistente. E a McLaren sempre foi pioneira no uso de fibra de carbono nos chassis. Até hoje, os carros que eles produzem, carros de produção, têm chassi de fibra de carbono e é muito utilizado na indústria automobilística, nos carros de alta performance e nos carros de luxo, fibra de carbono, porque é leve, é resistente, é algo que é um diferencial muito grande. Você ganha muito na relação peso-potência quando você utiliza fibra de carbono na construção do chassi. Sistemas de freio a disco. Freio a disco ele já existia desde o início dos anos de 1900 pela empresa Lanchester, mas não era muito confiável.
Mas a partir dos anos 50, que houve aquela explosão de competições automobilísticas, nos Estados Unidos a Chrysler e na Europa a Jaguar começou a desenvolver freio a disco de competição com pinças fixas e já era mais eficiente e mais confiável. Só que o arrefecimento sempre foi um problema. Você resfriar esses freios sempre foi um problema, porque quando a pinça fecha, um freio de competição ele aquece numa temperatura muito alta. O que aconteceu? Em 1976, a equipe Brabham, com o projetista Gordon Murray, eles usaram uma tecnologia de freio a discos com carbono. Usavam freios de carbono que eles suportavam uma temperatura mais alta e era mais eficiente. Mas de onde é que eles tiraram isso? Tinha um avião chamado Concorde, que era um avião que era utilizado para viajar da Europa para os Estados Unidos, era um avião supersônico, que ele utilizava essa tecnologia de freio a disco de carbono. E foi baseado nisso que a equipe Brabham desenvolveu seus freios a disco de carbono. E essa evolução do freio a disco, daquela época até ele chegar hoje, da forma que é hoje, ele passou pela Fórmula 1. A Fórmula 1 até hoje usa freio a disco de carbono. A forma que a pinça é colocada, o material utilizado, os furos que tem no disco para resfriar, tudo isso começou desde 76 até o dia de hoje. Foi uma tecnologia desenvolvida na Fórmula 1 que veio para os nossos carros de rua hoje. Hoje todos os carros têm freio a disco, pelo menos nas rodas dianteiras. Alguns carros ainda têm freio a tambor na roda traseira. Mas já tem carros com freio a disco nas 4 rodas, carros populares com freio a disco nas 4 rodas. Sabe quando você está dirigindo e aí você vai mudar a música, vai aumentar o volume do rádio e tem os botões do volante? Pois é, essa tecnologia que a maioria dos carros tem hoje surgiu também na Fórmula 1. Nos anos 80, no início dos anos 80, a Fórmula 1 começou a colocar botões no volante. Em 1984 começou a ser utilizado o rádio para falar com os engenheiros das equipes. E aí tinha um botão no volante do rádio e tinha um botão do volante para alterar o fluxo de combustível, para usar uma mistura mais rica para ter mais potência. Alguns anos depois passou a ter botões para limitador de velocidade do pit lane, botões para fazer configurações do motor e diversos outros botões para diversas outras configurações. Mas essa tecnologia de ter uma central multimídia, de ter botões no volante, que a gente usa nos nossos carros hoje, surgiu na Fórmula 1 nos anos 80, no início dos anos 80. Câmbio automático. Câmbio automático também é algo que já existia, desde o primeiro automóvel já existia câmbio automático daquela época. Claro que era muito diferente do que era hoje. Hoje em dia a gente tem câmbios automáticos muito mais evoluídos. E um tipo de câmbio automático muito famoso é o câmbio automático CVT. Ele não foi inventado na Fórmula 1, mas ele foi muito desenvolvido pela Williams, pela equipe Williams, em 1992. O carro FW14B tinha câmbio automático CVT, além de toda uma eletrônica embarcada. E a utilização do câmbio automático CVT pela Williams fez com que essa tecnologia evoluísse muito naqueles anos. Depois a Fórmula 1 baniu o câmbio automático, voltou a ser câmbio sequencial semiautomático, igual os que a Ferrari desenvolveu em 89, e ainda continua assim até hoje. Controle de tração e freios ABS. Controle de tração e freio ABS também foi desenvolvido na Fórmula 1. É uma tecnologia que a gente tem nos nossos carros hoje. Hoje, freio ABS é obrigatório aqui no Brasil, os carros mais recentes. Então é uma tecnologia que a gente já está acostumado, está habituado com ela. E na Fórmula 1, principalmente nos anos 90, toda essa evolução tecnológica da parte eletrônica foi nos anos 90. Nos anos 90 os carros tinham controle de tração, freio ABS, suspensão ativa, câmbio automático, controle de largada, controle de estabilidade. Tudo isso tinha naqueles carros. Essa tecnologia foi evoluída. A partir do momento que essa tecnologia foi evoluída, ela foi se tornando mais barata
e passou aí para os carros de rua. Hoje em dia a maioria dos carros tem controle de estabilidade, controle de tração, freio ABS, direção hidráulica ou elétrica, controle de tração. Então, e a partir desse momento que tratava, os carros já estavam habituados com isso, essa tecnologia foi saindo da Fórmula 1. O freio ABS, hoje em dia os carros de Fórmula 1 não tem freio ABS, e já não tem freio ABS há muito tempo já. O último carro com freio ABS foi lá para 2005, 2004. Com controle de tração também foi naquela época, 2005, 2004. Já tem muitos anos que a Fórmula 1 aboliu freio ABS, controle de tração, porque já cumpriu o seu objetivo da categoria. Vamos falar um pouco mais sobre os motores. Para suportar as altas temperaturas, os motores da Fórmula 1 utilizam materiais mais resistentes como alumínio, que hoje em dia está presente também nos carros de rua, e os turbocompressores. Eles otimizam a queima do combustível, você injeta mais oxigênio na câmara de combustão, gera uma queima mais rica, uma queima mais potente. E isso teve origem nas pistas. Um turbocompressor apareceu na primeira vez na Fórmula 1 em 1977, com o modelo da Renault, o RS01. O motor do veículo ele foi projetado com inspiração em motores de aviões militares. Desde então, se tornou uma tendência no geral. E esse motor da Renault, do modelo RS01, era um motor V6 turbo e o carro tinha uma transmissão de 6 velocidades. Desse primeiro momento que apareceu esse carro, ele não tiveram bons resultados logo de cara. Foi um carro que foi muito problemático, quebrou bastante. Mas toda a tecnologia que surgiu na Fórmula 1, no início que ela surgia, ela apresentava muitos problemas, mas a Fórmula 1 continuava evoluindo. Hoje em dia a Fórmula 1 ainda tem motores turbos, motores híbridos. E essa questão de motor turbo, existem carros de rua hoje com motores turbo. A Chevrolet tem carros aqui no Brasil que são turbo. A gente tem diversos carros no mercado que utilizam motores turbo. Não é uma tecnologia distante da gente. A próxima tecnologia que eu vou falar são os veículos híbridos. É interessante que a Toyota produz veículo híbrido desde 97, que é o Toyota Prius, é um carro muito conhecido. Mas se você for pegar o número de vendas que a Toyota teve entre 97 e 2014, e de 2014 em diante, você vai notar algo interessante. A partir de 2014, 2015 para 2016, a Toyota passou a vender muito mais veículos híbridos. Entre 2013 e 2016, a Toyota vendeu mais carros híbridos do que entre 97 e 2013. Por que será? O que será que aconteceu? A gente pode responder pensando no que aconteceu na Fórmula 1 entre 2013 e 2016. Em 2013, a Fórmula 1 tinha motores V8 aspirados, com cerca de 800 cavalos. E em 2014, a Fórmula 1 passou a ter motores híbridos, motores turbo híbridos, onde haviam 2 motores elétricos e um motor V6 turbo alimentado a combustão. E com isso, gerou uma evolução muito grande dos veículos híbridos. E uma popularidade também, aumentou muito a popularidade. Por isso que aumentou as vendas do Prius. E como é que funcionava? Como funciona, porque o motor híbrido está na Fórmula 1 até hoje. Como é que funciona esse sistema híbrido dos carros? Envolve muita engenharia de materiais, esse sistema híbrido. Tem a bateria, que ela é de íon lítio, uma vez que essas baterias precisam ser carregadas e descarregadas em taxas muito elevadas. Um carro de Fórmula 1, ele consome a bateria do carro inteira em uma volta rápida, que é na volta de classificação. Durante a corrida o piloto vai administrando, mas como tem esse carregamento e descarregamento muito rápido da bateria, foi utilizado essa bateria de íon lítio, que é o mais adequado. Ela tem que ter um sistema de refrigeração bem trabalhado, alguns usam óleo, alguns usam água. O invólucro da bateria também é otimizado, visando melhorar a performance, e aí vai buscando a redução de peso do veículo
otimizando com a resistência mecânica, o material empregado, que é a fibra de carbono, para proteger essa bateria. São usados materiais metálicos também para criar uma gaiola de Faraday. Essa parte da gaiola de Faraday é muito importante, porque um motor de Fórmula 1, um motor elétrico, gera uma corrente muito alta, gera uma potência muito alta. Então tem que formar uma gaiola de Faraday, até mesmo para o piloto. Quando o piloto encostar no carro, ele não sentir um choque, não sentir uma descarga elétrica. Quando o piloto vai sair do carro, ele não sofreu uma descarga elétrica. Inclusive, no carro de Fórmula 1, quando o piloto para, só com um acidente, alguma coisa assim, ele vai sair do carro, tem uma luz que fica acesa logo acima da cabeça do piloto, que se ela estiver verde, você pode encostar no carro, os caras podem encostar no carro, que não tem nenhum risco. Mas se ela estiver vermelha, tem que esperar, porque qual é o risco de você encostar no carro e sofrer uma descarga elétrica. Por isso que é importante usar os materiais para criar essa gaiola de Faraday, para evitar essas interferências eletromagnéticas, até mesmo com os outros sistemas eletrônicos embarcados no carro. Mas além da bateria, como é que funciona? Como é que são os motores elétricos? Tem um motor elétrico chamado MGU-H e o MGU-K. O MGU-H, ele é um motor de recuperação de energia por calor. O H é de heat, calor. Então, os gases quentes da turbina, ele, em vez dele ir para a atmosfera direto, ele vai para o MGU-H e transforma essa energia térmica em energia elétrica. E também recarrega a bateria. E o MGU-K, ele que entrega a potência elétrica para o motor. O MGU-K ele funciona de duas formas. Ele pega a energia da bateria e joga diretamente no virabrequim para entregar essa energia, essa potência elétrica no virabrequim do motor. E ele funciona também no eixo do motor, no eixo traseiro, nas rodas traseiras. Quando você freia, você tira o pé do acelerador e pisa no freio, essa inércia que as rodas traseiras fazem gira um eixo que gera uma corrente elétrica que vai para a bateria. Toda a corrente elétrica gerada é para recarregar a bateria, e a bateria despeja energia no MGU-K, que despeja energia no motor. E funciona dessa forma. E os carros híbridos de rua funcionam da maneira muito parecida, só que só utiliza o MGU-K, que pega a energia cinética das rodas traseiras e recarrega a bateria e bota no MGU-K, o MGU-K gerar energia para o motor elétrico. Geralmente a energia do motor elétrico é na roda dianteira, o torque do motor elétrico é na roda dianteira e o torque do motor a combustão vai para a roda traseira e equilibra essa potência. E é uma tecnologia que a Fórmula 1 evoluiu muito para trazer para os carros de rua hoje e funciona de uma forma muito parecida. A Mercedes, inclusive, lançou um carro alguns anos atrás utilizando o motor da Fórmula 1, a mesma tecnologia eles colocaram no carro híbrido, obviamente com menos potência, deixando o custo mais acessível entre aspas, né, é claro, e fez com que otimizasse isso, fez com que se tornasse mais acessível essa tecnologia. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. A gente falou de algumas tecnologias que a Fórmula 1 trouxe para os carros de rua. A gente não falou de todas, a gente falou de uma forma bem resumida, bem curta. Eu ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre como é que foi a evolução do sistema de freio a disco da pista para os carros de rua. Fazer um vídeo como foi a evolução da suspensão ativa da pista para os carros de rua. Fazer mais um vídeo falando sobre os motores, como é que foi essa evolução dos motores para o carro de rua. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, senão seria um vídeo de mais de 1 hora eu aqui falando, eu vou ficar por aqui. Se você gostou, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma sugestão, alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida. E até a próxima. Valeu!